Bom dia, gente. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Vamos para mais um vídeo, né? Hoje eu nem ia gravar, tô podando aqui a minha vide, né? Minha parreira, videira, mas eu vi um tema no Facebook, né? E eu resolvi trazer à tona, né? Depressão. Gente, hoje é dia 17 de agosto de 2026, uma segunda-feira, né? Começando aí mais uma semana, né? Com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Gente, por favor, dê o like, tá? O assunto que me despertou, que nem eu falei, foi depressão. E, assim, o que você diria para uma pessoa que está com depressão? É tão complicado, né? Um tema tão comum e tão complicado da gente saber o que deixa uma pessoa no estado de depressão. Então hoje eu vou falar um pouco de mim, porque eu passei por isso. E só quem passa por isso sabe o estado que a pessoa está, né? Mas eu gosto de trazer a luz da palavra, né? O assunto. Então eu vou citar um versículo aqui que está em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Gente, esse é um texto aqui que eu falo assim, quem sabe onde fica esse lugar que está falando, né? Penetra até a alma e penetra até a divisão entre a alma e o espírito. Gente, eu não sei onde fica isso, onde determina a alma e o espírito. Eu sei assim, que eu entendo que o nosso corpo é feito pela tricotomia do ser, que é espírito, corpo e alma. É nessa ordem. O espírito primeiro, a alma e o corpo. O que é a alma, no meu entender? Ali onde vai os nossos sentimentos, tá? Eu entendo isso. O corpo é o corpo, aqui é a matéria. Só que a gente analisando pela palavra de Deus, a gente vai ver que muitas pessoas, no contexto bíblico, passaram por isso. O Salmo 42, né? Que nem é de Davi, é dos filhos de Corá. Porque está batido a minha alma, porque te aflige dentro de mim, né? Ele vai falando, né? Sobre uma alma abatida, uma alma cansada, né? Uma alma ferida. E Elias, né? O povo, assim, os estudiosos falam muito que Elias, né? Era depressivo, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu acho que cada ser humano tem os seus próprios conflitos dentro de si, né? Para trabalhar, né? A pessoa que ela não tem um conflito dentro dela, que ela não tem falar uns demônios, né, para exorcizar, eu falo que ela não é ser humano, né? Porque todos nós temos as nossas feridas, as nossas angústias, as nossas aflições. O dia mal chega para todo mundo, esse é democrático, viu? Ele não escolhe não, pode ser rico, pobre, sempre tem o dia mal. E ninguém sabe quando vai chegar o dia mal. Só que a depressão, ela não se refere a um dia mal, ela se refere a um estado que eu vejo essa doença, muita gente fala que é demoníaca. Eu acho que não é, não. Eu acho que é uma das únicas doenças que ela corta o vínculo afetivo com as pessoas. A depressão, ela corta o vínculo afetivo com o pai, com mãe, com os filhos, com o irmão, com a família, com os amigos. Por quê? Porque ela começa a se isolar. A pessoa, quando está com depressão, ela se isola, ela fica deitada o dia inteiro. Há casos que a pessoa nem quer mais tomar banho, tá? Ela levanta da cama com muito custo, muito sacrifício. Eu sei porque eu passei por isso.
Então eu sei do que eu estou falando, tá? Então, infelizmente, o nosso sistema de saúde, pelas experiências que eu já tive comigo, com a minha filha, eu acho que eles não são aptos para tratar. Eles vão dar paliativos, tá? Vão tratar ali com remédio, e talvez seja um produto, uma coisa química que está faltando no cérebro. O cérebro humano é muito complexo de ser decifrado. A ciência não conseguiu ainda atingir esse patamar de decifrar o cérebro. É uma máquina ali feita por Deus, eu falo que é quase impossível você decifrar tudo que se passa ali dentro do cérebro, porque ele comanda todo o nosso organismo. E talvez seja falta de algum componente químico ali, eu não sei, eu não sou psiquiatra, eu não sou nada disso, eu não entendo nada disso. Eu sei que a indústria farmacêutica ali tá ali, né? Com um monte de antidepressivo ali, né? Para as pessoas. Ajuda sim. Eu não vou falar para não tomar, não, porque eu não sou tão ignorante desse jeito, tá? Ajuda sim. Mas eu acho que é uma coisa paliativa, tá? Eu não acho que seja a cura, tá? Então, é uma doença complicada, que nem eu falei, te leva lá no fundo do poço, sabe? Você não vê saída, você não tem expectativa, você não tem esperança, não tem nada, você tá ali num buraco escuro e não consegue sair. O que desencadeou o período que eu tive depressão foram muitos anos, viu? A gente tem que voltar lá na infância, né? Tem que botar um pé lá na infância, né? E ver o que aconteceu com a gente. Gente, na minha infância, assim, eu não gosto muito de falar de mim, não, porque eu acho que a minha história não é muito interessante, né? Gosto de falar de Deus. Mas às vezes a gente tem que falar da gente para ser de testemunho para a vida das pessoas. A minha infância, a gente chegou a comer lixo. Nós íamos ali no lixão, sabe? Catar coisas para comer, né? Foi isso que me deu depressão? Não, não foi. Não foi por quê? Porque eu não sabia. Era uma diversão para nós. A gente ia fazendo farra. Fala a verdade para vocês. A gente ia brincando, fazendo farra na maior alegria. Com 5 anos, quase para 5 anos, na mesma semana, eu furei a vista, eu perdi a visão da direita. Foi isso que me causou depressão? Não, não foi. Não foi porque eu não lembro quando eu enxergava com as duas vistas. Eu cresci enxergando com uma vista só. Hoje está me incomodando por um outro problema, de claridade e tudo, catarata, glaucoma, enfim, é um monte de coisa hoje que atrapalha a minha visão. Mas eu finjo que enxergo, viu? Mas não foi eu furar a vista. Isso não me traumatizou, porque eu não lembro. Então, como que eu vou me martirizar por uma coisa que eu não lembro? Eu fui abusada sexualmente. Não fui estuprada, fui abusada sexualmente e por gente de dentro do convívio nosso familiar. Não vou citar nomes, não. É isso que me traumatizou? Não, porque para mim eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não sabia. Assim, eu vim descobrir muito tempo depois que eu cresci desse abuso. Aí eu ia voltar lá no passado para ficar me martirizando. Ah, para com isso, né? Nem sabia o que estava acontecendo. Antigamente era diferente de hoje, não tinha informação igual tem hoje. Sabe, tanto que eu orientei muito bem meus filhos a esse quesito. Cuidado com quem você senta no colo, né? Cuidado, né? Até eu tenho um grande trauma de final de ano, esse povo que bota essas crianças sentadas no colo de Papai Noel. Falo, gente, presta atenção. Para quem vocês estão dando o colo do filho de vocês,
né? Estão pondo o filho de vocês no colo de quem, né? Então, mas acho que é devido isso, mas não que foi a causa da minha depressão. Então, a gente vai passando por vários problemas na infância, né? Aí o que que aconteceu? Eu cresci, né? Eu fui crescendo e durante esse processo meu de adolescência, eu nunca tive vontade de casar. Para falar para vocês assim, sonhar, entrando de noiva na igreja, planejando ter filhos, aí esquece. Nunca nem passou pela minha cabeça esse negócio de casar. E eu casei 2 vezes, viu? Assim, nunca me vi sonhando, nunca me imaginei sonhando e entrando numa igreja e casando e tendo filhos. O que eu gostava? De estudar, sabe? Eu sempre sonhei em estudar e ter eh, uma carreira boa, uma carreira financeira, fazer uma faculdade. Só que gente, eu tô com 65 anos, eu nasci em 1961. Isso aí era praticamente impossível naquela época, sabe? A gente, as mulheres que se profissionalizavam no âmbito acadêmico era para professora, no máximo secretária, datilógrafa, era essas a profissão. E as mais pobres eram empregada doméstica, né? Mas eu queria ter uma carreira acadêmica, eu queria fazer minha faculdade, meu sonho era fazer uma faculdade. Então, eu fui alimentando esse sonho. Eu não pensava em nada, gente. Olha, eu saía, eu dançava, eu fui namoradeira assim, viu? Não era que nem os namoros de hoje, não, né? É, eu fui namoradeira, eu ia em baile, eu dançava, eu aproveitei muito a minha juventude, né? Mas assim, quando falava em firmar compromisso, eu pulava fora, né? Porque não era isso que eu queria. Não era isso que eu queria. Aí foi passando o tempo. Aí quando eu tinha. Meu ex-marido eu conheci em abril, acho que foi. Eu tinha 16 anos, 16 para 17 anos. Eu conheci o meu ex-marido, né? O pai dos meus 3 filhos, né? E, gente, eu tava jogando bola no meio da rua. Eu tava jogando aqui, não sei se vocês lembram, brincar de queima. Eu tava brincando de queima no meio da rua. Aí diz que ele passou e me viu, mas eu, na verdade, eu não. Porque você tá ali na farra, né? Você nem presta atenção, né? E depois, mais tarde, uma meia que prima dele veio e falou pra mim: ó, um rapaz ali passou, se interessou por você e falou pra você ir lá que ele quer te conhecer, né? Eu falei: mas quem? Ó, vai lá que ele é bonito. Gente, eu era namoradeira, né? Mas ó, eu não sei nem por que eu fui, pra falar a verdade. Mas enfim, a mãe dele tinha acabado de construir ali, perto de casa, né? E eu fui lá, eu cheguei lá e perguntei, né, por ele. Aí ela falou: ai, filha, ele não tá aqui não, ele não mora aqui, ele mora lá no Ipiranga, né, com um colega dele, um amigo dele, que depois eu vim saber que era cunhado dele, né, namorado da irmã dele. Ah, mas você quer um café? Aí ela me deu uma xícara de café, gente, e ficou ali naquele papo ali comigo, sem pé nem cabeça, né? Aí eu peguei e vim embora. E no outro final de semana que eu vim conhecer ele, né? Mas, assim, foi uma coisa assim. Eu não sei se eu namorei porque se eu tava, não, se eu comecei a namorar porque eu não tinha o que fazer da vida, né? Eu não sei por que foi que eu comecei a namorar com eles. Porque se falar assim que despertou uma paixão louca, violenta, eu tô mentindo. E eu tinha terminado um namoro com um rapaz. Por que eu terminei o namoro? Eu tinha 15 anos e por conta da mãe dele ser evangélica, né? Ela, não sei se ela pôs fogo em cima dele, não sei o que foi, que ele falou que a gente iria ficar noivos logo. Eu falei, mas eu pensei, gente, eu não quero casar.
né? Aí no outro final de semana eu desisti dele, né? Aí ele falou, mas por que você tá desistindo de mim? Eu não quero casar. Você tá namorando comigo com a intenção de casar e não é isso que eu quero. Enfim, aí terminei com ele, depois eu comecei de um tempo, acho que um ano e meio depois, mais ou menos, eu comecei a namorar com meu ex-marido, enfim. Foi um relacionamento ali, né? E assim, do meu lado não houve paixão. Falar a verdade para vocês, não houve. Mas enfim, meu pai, nesse contexto todo, meu pai não deixou eu terminar meus estudos, porque tinha que me locomover para o centro da cidade. E meu pai falava que filha dele não ia estudar à noite, longe de casa. E meu pai era muito bom, muito amigo, mas ele era daquele contexto, filha dele, mulher, não trabalhava. Então foi tendo essa pegada aí, né? Aí quando foi no ano de 79, né, 1979, eu namorei com ele de 78, né, 79 de janeiro eu fiquei noiva e aí eu logo engravidei, né, eu caí na besteira, né, e logo eu engravidei. E aí nesse contexto que eu casei, né, minha filha, eu casei em setembro, minha filha nasceu em dezembro de 1979. E com 18 eu tinha 18 anos. Aí, mas falar assim, morria de paixão, de amor, da minha parte não. Da parte dele eu não sei. Então, e eu tô falando de mim, eu não vou falar, entrar no quesito dele não. Mas enfim, aí houve muitos conflitos, né, no meu casamento. Teve muitos conflitos, muitas brigas, muitas vezes, muitas separações. E foram 3 filhos nesse contexto, né? E, e os anos foram passando, né? E eu tinha um vínculo afetivo muito grande com meu pai. Eu falo que meu pai foi meu primeiro amor, né? Assim, era muito carinhoso. Meu pai me ajudava em tudo. Eu já até falei aqui sobre isso. E eu fui levando esse casamento. Eu fui empurrando o casamento, foi empurrando, empurrando, empurrando. Aí quando foi em 89, meu pai morreu dormindo, né? Aí foi onde meu mundo desabou, né? Meu mundo desabou, minha vida virou de cabeça para baixo, né? E eu não percebia que eu estava me afundando na depressão. Eu só vim perceber que eu estava doente, porque até aí eu estava de luto. Eu me conformava com a morte do meu pai. Aí eu só percebi que eu estava doente. Eu não sei a situação que houve, gente, sinceramente, acho que minha mente apagou. Que eu lembro que tava meus 3 filhos brincando assim no chão, sentado, e eu não sei o que que houve que eu chutei as costas de um deles. Eu não sei quem foi, de qual foi dos 3, e se eles sabem, eles não me falaram, não me falam até hoje. Eu acho que eles não lembram também, né? Porque eles eram muito pequenos ainda, né? E foi nesse contexto que a ficha caiu. Eu tô doente, eu preciso de ajuda. Aí eu falei pro meu ex-marido, né? Eu falei, me interna porque não dá mais. Aí ele me pegou, me levou no posto de saúde. Naquele dia ali eu fiz uma triagem com o psiquiatra. Aí ele falou assim para mim, você já esteve no hospital psiquiátrico? Falei, não. Ele falou assim, não queira tá. Ele falou assim, naquela época, viu gente? Hoje é diferente. Aí ele falou, você precisa de tratamento. Ele falou, não é assim. Ele falou, se você tem a noção de que você tá doente, é porque você não tá louco ainda. Porque o louco não tem noção de que ele tá louco. Ainda ele falou desse jeito, o louco não tem noção de que ele tá louco. Ele falou, você precisa de ajuda. Foi aí que eu comecei a minha terapia. Em psiquiatria, com um psicólogo. E fui tocando a vida, né?
fui tocando a vida e fazendo tratamento antidepressivo, calmantes, e foi indo, acabou vindo para o corpo, que é claro, né? Você começa a sentir sintomas que você acha que está morrendo, você acha que está infartando, você começa a ter falta de ar, é um monte, gente, vai desencadeando um monte de problema no corpo também. E eu falo a verdade, eu tinha assim um foco o quê? Eu tenho 3 filhos para criar. Era o foco que eu tinha, era esse. Eu tenho 3, se eu morrer, eu tenho, o que vai acontecer? Eu tenho 3 filhos para criar. Enfim. E eu fazendo terapia, meu casamento indo pro brejo, né? Por vários motivos. Aí quando foi em 1991, eu resolvi voltar a estudar, que era meu sonho, né? Eu falei, eu vou voltar a estudar. Aí eu voltei a estudar, na época eu fui fazer o que é o segundo grau hoje, né? Naquela época era o colegial, né? E por conta da idade, que eu já estava, né, com 30 anos, aí eu optei por um técnico, né? E eu fiz o magistério na área da educação, né? Não era o que eu queria. Mas assim, era o que deu para aproveitar por conta da idade. Eu falei, eu não quero fazer um colegial por colegial, eu vou fazer um técnico já, com alguma profissão embutida. E eu fiz o colegial magistério, né? Voltado para a área da educação. Até o governo extinguiu, hein? É uma porcaria, porque era um dos ótimos cursos para quem tem a intenção acadêmica, né? Então, e nesse contexto foi, né? Eu fui, aí em 91 acabei me separando, né? Acho que eu voltei a estudar e é que a coisa pegou mesmo e eu acabei me separando. Acabei me separando e, assim, houve muitos conflitos, né? Para chegar a esse ponto da separação. Mas quando eu me separei, eu sabia que eu não queria mais viver com ele, porque já estava fazendo mal para os meus filhos, né? Não vem ao caso aqui o critério dele, porque ele já veio até a falecer, então eu não vou falar de uma pessoa que não pode contar o lado, a versão dela, né? Mas eu não queria mais aquilo para minha vida. Aí eu falava assim, eu vou ter uma profissão, eu vou me manter financeiramente. Porque até o próprio psiquiatra falou para mim durante o tempo de terapia, ele falou assim para mim, mas por que você continua casada? Você tem medo de quê? De ter que trabalhar e sustentar seus filhos? Eu falei, eu não tenho, eu estou vivendo com ele por conta do financeiro. Eu falei, como que eu vou sustentar 3 crianças? Hã? Falei, eu tenho que ir. Eu largo dele por causa disso. Eu não trabalho, eu não tenho estrutura para trabalhar. Mas enfim, nesse contexto aí houve a minha separação. Aí em 94 eu me formei, né? E foi o ano que eu conheci o pai da Ingrid, né? Que o Euclides não é pai biológico dela, né? Ela nem gosta que fala isso. Mas foi uma coisa passageira, não foi uma coisa de compromisso, nada não, né? Aí em 94, eu ainda naquela pegada ainda meio que depressiva, né? E um dia eu tava tão assim, caída, prostrada, que eu sem conhecer a palavra, sem nada, eu falei, Senhor, me mostra que eu tô viva. Mostra pra mim, me mostra que eu tô viva. Aí na semana seguinte eu descobri que eu estava grávida. E na hora o Espírito Santo falou para mim, doente não fica grávida. Você tá viva e aí você tá gerando um filho. Gente, foi um rebuliço a gravidez da Ingrid. Todo mundo queria que eu abortasse. Olha, foi um trupé, sabe? Foi um trupé com a família, com os amigos. Você é louca, você já tem 3 filhos, vai ter mais um. Falei, gente, eu sei o que eu falei para Deus e eu sei o que Deus me mostrou.
Então pode falar o que quiser. Gente, assim, todo mundo. Teve duas pessoas só que ficou do meu lado, assim, que me acolheu, que foi amiga mesmo, né? Foi a minha amiga Eni e foi uma outra que morava em frente de casa, eu acho que ela já até morreu, né? Uma vizinha, né? Então, e elas que me davam ali o apoio, né, na gravidez da Ingrid. Mas assim, na escola, as meninas eram uma festa, né? Porque foi meu último ano do magistério, né? Ah, era bagunça, né? Tudo mulher, bagunça, elas davam roupas, elas pintavam e bordavam com a gente, né? Enfim, é, eu faço aniversário no dia 29 de maio, né? No dia 30, no dia 29 eu fui internada, né? E no dia 30 de maio a Ingrid nasceu. Ela, ela assim, depois do nascimento dela, ela trouxe muita alegria para a família toda, né? E aí quando foi no final do ano, foi que Natal, né, de 94 mesmo, foi que eu vim aqui para Barbosa conhecer Barbosa, né? Eu acabei me apaixonando aqui pela cidade, né? É, eu entrei aqui, eu falei, aqui eu vou ser feliz, né? E aí voltei para Mauá, né? Nessa época eu morava em Mauá, foi que eu falei para minha mãe já queria ter vindo embora, né? Um ano antes. Eu falei, mãe, a senhora quer ir para Barbosa ainda? Quero. Eu falei, ah, eu deixei a minha irmã arrumando a casa para nós, né? Aí em 95 eu me mudei aqui para Barbosa. Só que aquela coisa ainda ficava, né? E eu era católica, né? E eu era católica praticante. Viu? Eu não era católica de IBGE, não, né? Quem não tem religião fala o que você é, católico, né? Eu era praticante, eu ia na missa, assim, eu participava em Mauá, participava aqui, né? Mas existia sempre um buraco, sempre um vazio, né? Dentro da minha alma, né? Sempre um vazio que nunca era preenchido. Aí em 98, os anos foram passando, né? Aí em 98 eu conheci o Euclides, né? E foi aí que eu já estava não tão depressiva, né? Mas ainda existia uma, uma coisa muito profunda dentro de mim, um vazio muito grande, né? Aí eu acabei casando com o Euclides, né? E ele assumiu a Ingrid ali de bandeja, né? Como filha, né? E quando foi, minha mãe morreu em 2000 e eu tinha aqueles altos e baixos, né? Aqueles picos de altos e baixos. Aí quando foi, minha mãe faleceu em 2002 e aí eu baquei de novo, né? Mas não tão profundo, né? Aí um dia eu fui parar lá no CAPES, né? Em Penápolis. Aí na hora o psiquiatra olhou para mim e falou: Você tá com síndrome do pânico. Gente, eu saí para fora, eu chorei, 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 chorei. Eu falei: Eu não aceito isso na minha vida. Eu falei: Eu não vou aceitar isso na minha vida. Aí eu vim embora para casa, aí eu cheguei, foi quando eu falei para o Euclides. E eu tinha me afastado da igreja católica. Porque, gente, eu não tenho nada contra a igreja católica. Só que para mim não resolvia a minha vida, sabe? Então, eu falei para o Euclides, não dá mais. Eu não consigo mais. Agora é só Deus na minha vida. Aí ele falou assim, você quer voltar para a igreja católica? Eu falei, não, eu não quero. Eu falei, eu não sei para onde eu quero ir, mas eu quero Deus na minha vida. Eu falei, é isso que eu quero. Não que na igreja católica não exista Deus, hein, gente? Não é isso. Eu tô falando o meu contexto. Aí foi que, eu conheço um homem, né? Que é o senhor Renato Martins, né? Que foi o seu Rosendo que fez a igreja metodista. Ele
Ele vai na igreja metodista, né? Eu posso falar para ele alguma coisa. Enfim, ele entrou em contato com o seu Renato pediu para o pastor vir aqui, né? E o pastor chegou aqui com a esposa, né? Ó, posso fazer nada por você não, hein? Só quem pode fazer por você é Deus. Eu falei, gente, ele não curou ninguém, né? Mas ele não pode mesmo. Hoje eu sei que não estava na mão dele, né? Ele foi verdadeiro, né? Ele era meio casca grossa. Enfim, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Aí ele falou que eu posso fazer é orar para você e convidar você para ir para a igreja, para você assistir um culto. Gente, na hora que eu botei o pé na igreja, tem uma pessoa que é muito usada por Deus lá dentro, né? Eu não vou falar o nome não para não, né? Mas ela é muito usada por Deus. Eu nunca vi ela fazer isso com ninguém. Depois que eu, com o tempo que eu vim por reparo, assim, de cara, ela pegou eu e meu marido, pegou a nossa mão e fez a gente fazer a nossa confissão de fé, que aceitava Jesus ali, né? E eu nunca vi ela fazer isso com ninguém. Aí nós fizemos a confissão, eu pedi perdão para Deus, eu falei, Senhor, me perdoa, porque tudo que eu fiz até hoje eu achei fazendo que estava fazendo certo. Mas eu não quero mais fazer por mim, eu quero fazer por Ti. Eu quero que o Senhor habita em mim. Mas ficou aquela coisa, né? Você sai dali de dentro da igreja, né? Ah, mas eu era católica, eu sempre fui católica, minha família inteira foi católica, eu vou deixar de ser católica? Ficou aquele conflito, né? De costume. Eu falo que é conflito de costume, né? E assim, aí um dia eu fui no mercado, né? E aí eu encontrei o pastor. E eu fui uns dias na igreja, depois dei assim, cessei uns 15, 20 dias de ir. Aí eu encontrei o pastor indo pro mercado, ele falou, oi, irmão, sumiu, não sei o que. Eu falei, ah, pastor, eu falei assim, eu tô fazendo um tratamento médico aí, tô vendo uns exames. Aí ele olhou pra mim e falou assim, a irmã não precisa de nada, a irmã precisa de Deus. Desse jeito. Ele era muito, muito gentil, né? Ai, mas eu louvo a vida pelo pastor Mauro, viu? Foi um excelente pastor. Aí eu fui no mercado, subi para ir no mercado. Gente, lá dentro me deu os 5 minutos que eu precisei sair para fora. Eu falo que minha conversão foi ali na porta do supermercado. Foi ali. Ali que o Espírito Santo entrou e eu chorei, pedi perdão e eu chorei. Eu falo que minha conversão verdadeira foi ali, na porta do supermercado. É por isso que eu falo, o agir de Deus é insondável. Ele age conforme as pessoas, da maneira que ele quer, onde ele quer, do jeito... Ó, não tem. Como falam, onde Deus põe a mão, o homem não bota o pé. Sabe? E dali eu fui indo para a igreja, fui procurando a Deus, mas aquele vazio dentro de mim continuava. Por quê? Porque eu queria uma carreira acadêmica. Gente, é uma coisa que eu vou te falar, quando você constrói um sonho, eu sou muito sistemática quando os outros falam de sonho. Ó, o sonho que Deus pôs no teu coração. Gente, vigia, que nem sempre seus sonhos são sonhos de Deus. Porque Deus nunca abriu a porta para mim fazer uma faculdade. Muito pelo contrário, eu fiz matrícula 3 vezes em faculdade. Aconteceu uma coisa e não deu para mim ir. Sabe? Tanto em São Paulo quanto aqui. Então, nem sempre os nossos sonhos são os sonhos de Deus. Eu nem sabia o que eu queria fazer, para falar a verdade. Eu sabia que eu queria fazer uma faculdade. Depois de muito tempo na igreja, eu comecei a procurar teologia, que era o que eu gostava. Eu me apaixonei pela palavra de Deus e foi preenchendo a minha vida. Só que hoje eu tenho oportunidades de fazer uma faculdade online. Só que eu vejo que são muito voltadas para costumes, para doutrinas, e não é isso que eu quero.
E eu não sei se é tão relevante assim hoje. Talvez venha a ser. Talvez Deus permita que eu faça ainda. Mas hoje eu descobri qual que é o projeto de Deus para minha vida. Porque demorou para me entender. Demorou. Então, o vazio que eu tinha, hoje que está começando a ser preenchido. Hoje que está começando eu abrir esse canal, eu falar de Deus, eu escrever. Eu gosto muito de escrever. Eu não sei se vai ter futuro, se vai dar dinheiro. Então, mas hoje, pelo que eu estou passando, eu sei que Jesus me curou da depressão quando eu o busquei. E sabe por que eu sei? Porque a situação que eu estou passando atual, eu já teria dado fim na minha vida. Eu já teria dado fim. Então, hoje eu sei que Jesus me sustenta. Eu consegui largar o antidepressivo, sabe? Então, hoje eu sei que Ele me curou. Tem dias ruins? Tem, ixi, a maioria. Mas hoje eu sei, porque eu cheguei a um nível que, como eu falo aquele versículo que Paulo fala, para mim morrer é lucro e viver em Cristo. É isso. Então, o que eu posso falar? A cura da depressão. Cada um que busque dentro de si, ver o que é, o que foi que te levou a você entrar nesse estágio. Qual foi o ponto da tua vida que te levou? Eu sei que hoje foi uma carreira acadêmica e uma carreira independente financeiramente. E eu não tenho. Hoje eu não consegui nenhuma das duas. Mas nem por isso eu continuo com depressão. Porque Deus trabalhou no meu interior, mas não foi da noite para o dia. Eu também não vou falar que Ele não tem esse poder, longe de mim. Se Ele quer, Ele cura a pessoa da noite para o dia. Ele faz do jeito dele. Eu estou falando o modo dele agir com cada pessoa. Então, quando esse versículo aqui fala que a palavra de Deus, que ela penetra até a divisão entre a alma e o espírito, é só Deus. Você vai achar, como é que fala, assistência da medicina? Vai e procura, não está errado não. Procura. Eu fiz por quase 4 anos terapia. Depois eu parei porque já não me identificava mais com aquilo. E também eu vim embora para cá. Então o que eu posso dizer é isso. Jesus é a cura. Eu sei que tem muita gente que está com depressão que nem vai ouvir falar de Jesus. Mas Ele vai cuidar de você, porque Ele cuidou de mim o tempo todo. Porque eu sei em que buraco que a gente entra. E como é difícil sair, se não é Ele, a gente derriba. Tá? Que vocês tenham um bom dia na paz do Senhor Jesus, tá? Foram muitos altos e baixos, tem dias ruins, sabe? Tem dias ruins, aí eu deito, eu falo assim, ó, hoje eu vou ficar aqui quietinha. Aí eu dou um cochilo de 15 minutos, levanto, vamos embora. Hoje eu não tenho mais filho para cuidar, não tenho mais neto. Tem a criança aqui da minha irmã, 72 anos, né? Que é a minha companheira. Gente, assim é a vida. Os dias maus sempre vão existir. Agora, o processo contínuo de entrar dentro de uma depressão precisa de ajuda, sim. Tanto medicamento quanto espiritual, precisa sim. Eu lembro que quando minha filha passou por esse processo, o psiquiatra dela, o Dr. Roberto,
toda vez que ela ia passar com ele, falava, Joyce, você está procurando uma igreja? Gente, eu não sei o que, que ele era, se ele era espírita, se eu não sei. Eu sei que ele falava, Joyce, procura uma igreja. A igreja vai te ajudar e muito. É um dos psiquiatras mais renomados que tem aqui no interior. Então, procure ajuda. Procure ajuda de psicólogo, de medicamento, eu não sei. Procure ajuda de uma igreja, tá? Mas se cuide. Se cuide e fique atenta, porque Jesus está cuidando de cada um de nós, tá? Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.